Bem-vindas à nossa aula do tema cisto e ou nódulo de mama, porém é extensivo para útero, ovário, tireoide e para homens próstata aumentada, não necessariamente cisto, tá bom? Que não é o mais comum. O mais comum é aumentar a próstata, beleza? A gente vai falar do tratamento sistêmico hoje, o que que dá para fazer com aromaterapia, com suplementação e com homeopatia para auxiliar nesse tratamento e ter resultados mais efetivos. E eu sei que a gente tem alunas tendo ótimos resultados, já reduzindo cisto e nódulo aí em menos de um mês, em 80%, né? Mas sem desanimar todas as outras, tem retorno, dá para tratar, dá para voltar, não é comum, não é normal, não é esperado nem desejável ter cisto e nódulo de mama, e não é para ficar acompanhando como se diz hoje também. Especialmente o cisto e o nódulo de mama, ele causa tumor sim, ele evolui, é um cisto e nódulo benigno que pode sim evoluir para maligno. Essa é uma condição um pouco diferente da próstata aumentada, que geralmente não evolui para um câncer maligno, ela é em outra área da próstata, e também para cisto e nódulo de tireoide, de útero, de ovário, que geralmente o mais comum é, se é benigno, não evolui para maligno, tá bom? Mas na mama isso não acontece assim. Na mama é um lugar onde o cisto nódulo acontece benigno e a gente fica acompanhando, 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 até que um dia você descobre que é um câncer. Mas ele já era, tá bom? Já era um cisto e nódulo que, talvez pelo excesso de radiação, talvez pelas alterações hormonais do corpo, talvez por condições diferenciadas, ele evoluiu para um cisto, um nódulo ou um tumor maligno, beleza? Então, minha recomendação, com todo amor e carinho para você, que está aqui, né, está na nossa comunidade, faz parte aí do nosso grupo de alunas em algum lugar, e que está vendo essa aula em algum momento, é que uma boa parte dos cistos e nódulos de mama evoluem para tumores malignos, e o que se faz hoje na medicina tradicional geralmente é ficar acompanhando. Como que é o acompanhamento? A cada ano você faz algo chamado mamografia, é um exame que você aperta a mama é um órgão de glândula, um órgão glandular. Uma glândula quer dizer que ele é encapsulado e dentro tem coisas mais líquidas, mais molinhas. Então, se você tem um cisto, um nódulo, e dentro tem um tumor, e ele está lá guardadinho, você fica apertando, o risco de aquilo explodir, abrir, vazar, fica muito mais alto. Então, além do problema físico, que é você apertar e contribuir para o extravasamento daquele conteúdo que estava lá fechadinho, lacrado, também tem a questão da radiação, e cada mamografia equivale a 150 radiações de tórax, raio-x de tórax. Quantas vezes você fez um raio-x de tórax na sua vida toda? Você já ouviu falar que a célula tumoral é uma célula mutante, que ela mudou, que ela virou uma outra coisa? Tudo que é radiação permite uma mutação, incentiva uma mutação celular. Quer dizer, você vai ficar a cada ano fazendo o equivalente a 150 raios-x de tórax como radiação localizado na sua mama, que já tem um cisto ou um nódulo possível de evoluir para um tumor. Será que é inteligente isso, gente? Será que é sábio? Eu acho que a maior parte das pessoas que se expõem a isso, elas não têm consciência do que elas estão realmente fazendo.
Elas não têm essa percepção que a gente tem aqui. Eu estou contando para você, talvez você não soubesse disso até agora. Hum? Coloca aí para mim no chat, sabia de tudo isso ou não sabia de tudo isso? Sabia de uma parte, da outra não. Por quê? Porque é muito importante que você conheça também. Porque o que a gente escuta hoje não necessariamente é a verdade maior, tá bom? O que tem por trás, gente? Tem por trás uma indústria que ganha dinheiro vendendo remédio, quimioterápico, fazendo cirurgia, tratamento oncológico. Como que a indústria vai dar lucro se todo mundo que tem cisto e nódulo de mama sarar do cisto e nódulo sem evoluir para um tumor e precisar de um tratamento? Não vai dar, né? Vai reduzir muito. Imagina se acabasse todos os cânceres de mama do mundo. Se a gente resolvesse todos. Quantos bilhões, trilhões, sei lá, a indústria da doença não iria perder a cada ano? A indústria visa o lucro, não visa o bem-estar e a saúde das pessoas, tá bom? Então, não estou falando dos médicos, eu estou falando de uma indústria que ganha dinheiro fazendo tratamento oncológico, vendendo remédio. E se as pessoas estiverem bem de saúde, não vai ganhar. Então, quem investe na indústria está esperando o lucro, tá bom? Se você pôs o seu dinheiro numa indústria e depois chega no final, não tem mais dinheiro, o que você fala? Ah, mas eu pus aqui para ganhar mais na volta. Cadê o meu dinheiro que eu pus para investir? Você quer o seu dinheiro de volta no investimento? Todo mundo quer. Então, investimento é isso. Você dá X e recebe 2x, 3x, 4x. Como que a gente faz aumentar o lucro? Tendo mais gente fazendo tratamento, vendendo mais remédio, vendendo mais quimioterápico. Se você tratar o cisto ou o nódulo, ele não evolui para tumor. Tá bem claro até aqui, gente? Lógico que eu não posso falar isso numa live aberta, entendeu? Eu estou falando aqui para vocês, que são minhas alunas, eu não posso ficar falando isso abertamente. Concordam comigo? Perfeito? Então vamos lá. Vou compartilhar uma coisa com você. Ó, só uma coisa bem importante que eu quero que você saiba. O nosso corpo todo o corpo, ele precisa, para funcionar direito, de 1.500 miligramas de iodo iodeto, tá bom? Iodo iodeto. 32% desse iodo iodeto fica no tecido adiposo, na gordura do seu corpo. 30% fica nos músculos do seu corpo. 20% fica na pele. 3,3%, ou seja, 50 miligramas, fica na sua tireoide, que é essa glândula aqui. Uma borboletinha que a gente tem no pescoço, que regula todo o nosso metabolismo. Por que iodo e iodeto, Simone? Porque uma parte do corpo usa iodo e outra parte usa iodeto. Quem usa iodo? O esôfago, o estômago e a próstata. Todos nós temos esôfago e estômago.
tá bom? Tem gente que tem problemas gastrointestinais por falta de iodo no esôfago e no estômago. Próstata só os homens têm, tá bom? E o iodeto? Precisa na tireoide, todo mundo tem tireoide, homem, mulher, criança, bebê. É o primeiro hormônio que surge na vida intrauterina quando o bebê está sendo formado na barriga da mãe. É o T3 que é produzido pela tireoide. A pele usa iodeto e as glândulas salivares também usam iodeto, ou seja, saliva. Para a produção de saliva tem que ter iodeto, beleza? E a mama, Simone? A mama é o órgão que usa os dois, iodo e iodeto. Só que o que está acontecendo no mundo hoje? O nosso solo está cada vez mais pobre. Por que isso está acontecendo no mundo, gente? Porque o mundo está mais contaminado, tem mais monocultura, planta a mesma coisa por anos seguidos. A mesma coisa plantada por longas áreas por anos seguidos, ela facilita o lucro para quem está plantando, mas ela degrada muito mais o solo. Também tem aplicação de agrotóxicos, pesticidas, também tem metais pesados contaminando o solo, contaminando o ar, plástico contaminando o solo, ar, água, tudo, né? Então, o iodo, ele existia, iodo e iodeto existia naturalmente no solo, como magnésio. Magnésio existe muito nas áreas de vulcão, da água magnesiana. O Brasil tem vulcão, gente? Não tem vulcão. Então, o Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. O brasileiro é deficiente em magnésio, deficiente em iodo e iodeto. Por isso que existe uma legislação no Brasil obrigando a colocar iodo no sal. Porém, se o sal ficar aberto, um pouquinho de tempo que o sal fica aberto, o iodo volatiliza, que nem óleo essencial. Ele sai daquele sal e vai embora no ar. Ele é volátil. Se você deixar um frasco de óleo essencial aberto, da laranja doce, você sai à tarde, deixa ela aberta, a hora que você volta, tá na metade. Nossa, quem derrubou? Ninguém derrubou. Ela saiu no ar, viajou, deixou aberto. Já era, ela foi dar um rolê por aí. Por conta da monocultura, da forma como a gente vem usando o solo, da contaminação ambiental, caiu em 50% nos últimos 30 anos a quantidade de iodo no solo. Segundo, isso não é no Brasil, não, gente, isso é nos Estados Unidos. Esse Instituto Heinz, que é o Departamento de Agricultura americano, a cada 2 anos eles pegam aleatoriamente 2.000 americanos no país e pegam pelo sangue o que eles têm no corpo, a composição corporal, o que tem, o que falta, o que aumentou, o que diminuiu, para verificar o solo e para verificar as plantações nos Estados Unidos e também as importações. Então, eles estão vendo por esse estudo nas pessoas que hoje, depois de 30 anos, as pessoas têm metade do iodo e iodeto que elas tinham há 30 anos atrás. Imagina lá que tinha iodo e iodeto, né? Que está 50% na metade, aqui que não tinha. Que há décadas lá atrás, acho que na década de 70, a Anvisa no Brasil obrigou as refinadoras de sal a acrescentarem iodo no sal. Por quê? Porque existia muito bócio no Brasil. O que é o bócio? Quando a tireoide cresce, né? Fica aquele pescoção assim, bom? Então, a falta do iodo e iodeto, ela não estraga só a tireoide, olha só. Ela estraga o esôfago, o estômago, a próstata, a pele, as glândulas salivares, a mama.
o tecido adiposo e os músculos. Bom, tudo isso. Esse cara aqui, ó, é o Jean Lugol. Vocês já me ouviram falar de Lugol? Ele era um médico francês. Em 1929, ele descobriu essa solução que foi chamada com o nome dele, solução de Lugol. Ele juntou isso, segundo o meu professor, foi por uma inspiração divina, porque não tem outra explicação para ele fazer isso, foi por Deus mesmo. Ele juntou iodo 5% com iodeto de potássio 10%. Lembra que eu falei que o corpo precisa de iodo e iodeto? Ó. Depois os dois, 5% de iodo, 10% de iodeto e água destilada, 85%. E ele descobriu que essa solução que ele juntou aí, por uma inspiração divina, resolveu uma doença chamada bócio. Foi a primeira vez na história da humanidade que o tratamento de uma doença foi feito com um remédio. Um remédio para tratar uma doença. Antes disso, se tratava as doenças com escaldafé, com banho, com com compressa, melhorava o corpo para tratar a doença. Não existia um remédio para uma doença, entendeu? A doença tratada com remédio, a primeira vez foi com esse cara aí, Jean Lugol. E por muitos anos a medicina ocidental, que trata cada doença com remédio, utilizou essa solução de Lugol para tratar bócio. Por anos e anos, décadas e décadas, ó. Recentemente, acho que em 1990, o CRM proibiu que os médicos indiquem solução de Lugol para os seus pacientes, dizendo que é antiético porque mata a tireoide. Porém, até então, curava a tireoide. Mas agora parece que não cura mais. Ou resolve o problema e eles não querem que resolva, né? Também pode ser, né, gente? Eles dizem que o iodo é usado no tratamento para matar a tireoide, por isso não pode ser usado para tratar. Só que o iodo para tratar a tireoide, para morrer na iodoterapia, que é o mesmo iodo dos contrastes, que ninguém te fala, né? Aí contraste pode fazer, né? O iodo da iodoterapia que mata a tireoide e do contraste é o mesmo, esse faz mal. Ele é iodo orgânico, tá bom? Orgânico geralmente faz bem, mas aqui faz mal. Por quê? Porque o iodo inorgânico é o que tem no solo, é o que vai para os alimentos, é matéria morta, né? Tá bom? Então, ele vai lá no solo e ele sobe para as plantinhas, para aquilo que a gente vai comer. Esse iodo, que é o da solução de Lugol, é esse aqui, ó, inorgânico. Ele é alcalinizante, ele deixa o pH do corpo mais básico, ele é bactericida, viricida, fungicida, antiparasitas, mata bichinhos na barriga, antitumoral, combate o câncer, destoxifica o corpo de toxinas e elimina muco. Só isso. Será que ele faz bem? Será? Ah, meu médico falou que faz mal, que não pode tomar muco. Ó, esse aqui é o meu. Eu tomo e dou para as minhas filhas todo dia. Às vezes elas não querem tomar, mas a Fefe tá tomando. Bom, ela não gosta muito, ela põe numa cápsula porque ela acha o gosto ruim. Mas eu faço assim, ó, pego um copo, ponho um fundinho de água, é bem pouquinho, ó. Aí eu pego aqui, ponho 2 gotas. Vamos ver se vai conseguir ver que ela ficou mais marronzinha, ó. Tá vendo? Não toma puro, pelo amor de Deus, gente, que isso é horrível, tá bom? Aí você toma isso aqui é tranquilo.
Se você tem cisto e nódulo de mama, eu recomendo que você tome, tá bom? Solução de Lugol para adultos a 5%, para criança a 2%. 2 gotas num fundinho de água todo dia. Se não quiser tomar, a criança dá muito trabalho para tomar cápsula e também não gosta do gosto, ó, pode passar na perninha, as 2 gotas. Pode pôr num creme de base vegetal e passar na perna. Tá bom? Coincidentemente, gente, os cânceres que mais aumentam no Brasil são de esôfago, estômago, próstata, tireoide, pele é o que mais aumenta, tá bom? E glândulas de boca também. Isso inclui glândula salivar. Então, isso aqui, ó, de pele é o que mais aumenta. As pessoas estão tomando menos sol, vivendo mais em ambiente fechado, usando mais filtro solar e desenvolvendo mais câncer de pele. Por quê? Porque sem iodo, iodeto no corpo, a pessoa para de suar. Olha aqui, esse aqui. Quem transpira muito perde muito iodo e magnésio pela pele. Se você não tiver mais iodo, iodeto e magnésio no corpo, o corpo não consegue mais suar. As pessoas que têm câncer de pele, elas relatam que 4 anos antes de descobrir o tumor de pele, elas tinham parado de suar. Quando o médico descobre um tumor, se ele for um médico inteligente, ele pergunta: você sua? A pessoa fala: não, doutor, faz acho que uns 5 anos que eu não suo nada. A pele perdeu a capacidade de detoxificar por falta de coisas básicas no corpo, ó, iodo, magnésio. Qual é a forma que você tem de repor isso no seu corpo? Pela solução de Lugol, pelo magnésio. Deixa eu ver aqui. Tudo bem aí, gente? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Estão conseguindo perguntar no chat? Vocês não mandaram nenhuma mensagem? Eu estou em dúvida se ele está aberto. Oi! Ah lá, Karine mandou um oi. Aqui achei, gente. Tem que rir para não chorar com essa indústria, é verdade. Sim, boa noite. O Lugol podemos usar sempre ou é bom parar por um tempo e voltar? Então, Jean, tenha muito cuidado para falar das coisas para sempre, né? Mas ele é uma coisa que eu não pretendo parar na minha vida, tá bom? Qual é um bom parâmetro para você saber se você pode continuar tomando a solução de Lugol ou dando para sua filha, para o seu filho? Uma das boas opções é você medir a temperatura.
Acordou, mede a temperatura. Por quê? Porque se você tiver com a sua tireoide acelerada, pode ser por excesso de iodo e iodeto, entendeu? Aí você vai pesquisar se é isso realmente, né? Agora, uma boa referência é a temperatura de manhã. Uma das minhas alunas eu pedi para parar, porque ela estava com a tireoide muito acelerada. Ela estava fazendo 37,3. Não é nada que você vai morrer. Quanto tempo você ficou com a temperatura baixa na sua vida? Ó, aqui anos. Ó, anos da minha vida com a temperatura no pé. Desde que eu sou adolescente eu tenho frio. Eu morro de frio. Eu era Maria Casaquinho. Eu saía na praia à noite, no verão eu levava um casaquinho. Quer dizer, eu já tinha frio, né? Não sabia que era isso, entendeu? Ninguém sabia. Ninguém que eu conhecia sabia disso. Ninguém nunca tinha me falado, entendeu? Vocês estão sabendo coisas aqui que a maior parte das pessoas no mundo não sabem. Concorda comigo? Que a hora que você vai falar para as pessoas no seu mundo, pode ser que você pareça meio louca. Faz sentido? Então, é uma referência boa para você saber, tá bom? E o magnésio, Simone? O magnésio eu achei que estava lá junto. Por quê? Por que que a gente vai olhar para a temperatura matinal para saber se pode tomar iodo? A gente está falando de cisto de mama. Porque a mesma coisa que causa o cisto de mama, causa o cisto. Muita luz, gente. É muito estímulo, sabe, luminoso aqui. A mesma coisa que causa o cisto de mama, a deficiência de iodo e iodeto, por exemplo, causa o cisto de tireoide, causa o cisto de ovário, de útero e causa a próstata aumentada. Porque lembra que eu mostrei que o iodo e o iodeto, eles são importantes em todas as glândulas do corpo? Quer dizer, quem está lá dentro do grupo e tem temperatura matinal abaixo de 36,6, a probabilidade de ter um cisto, um nódulo de mama, de útero, de ovário, de tireoide, ou se for homem, ter a próstata aumentada, existe. É bem alta, inclusive. E várias dessas pessoas já têm cistos e nódulos, né? E tem casos de câncer na família. Então, o que, que a gente junta aí? Além do cisto e nódulo, que fica em acompanhamento, a pessoa, quando ela tem um cisto nódulo, ela está deficiente de iodo e iodeto. A deficiência do iodo e iodeto, ela causa uma dificuldade da tireoide produzir o hormônio dela, ou transformar o hormônio em T3, que é o jeito que o hormônio entra na célula, ou utilizar esse hormônio dentro da célula. Por isso que a temperatura está baixa. É difícil as pessoas acreditarem nisso. Eu estou com várias pessoas aqui, ó. Eu ofereci o desafio, o programa da tireoide saudável com aromaterapia. Elas têm temperatura abaixo de 36,6 e elas me falam, não tenho problema de tireoide, Simone, o meu médico já fez os exames e está tudo normal. E para eu dizer que não está tudo normal, entendeu? Se a temperatura dela está baixa, mesmo que o exame de laboratório que o médico pediu, que ele viu e que ele falou está normal, não adiantou nada, não quer dizer que está normal. Por quê? Porque, além de tudo, a pessoa tem cisto. Se a temperatura dela está abaixo do desejável, quer dizer que o sistema imune dela está trabalhando menos do que o desejado. E quem é que combate tumores? Quem é que evita de uma célula que
nasceu meio assim, né? Uma proteína do seu corpo, que foi criada meio mutante, meio rebelde, que está querendo fazer uma rebelião e virar um tumor. Quem impede ela de proliferar no seu corpo e de chamar as amigas para criarem uma rebelião se chama tumor, que pode ser inclusive na sua mama, no lugar daquele cisto. São as células do seu sistema imune. As chaperonas fazem isso, elas são chamadas de damas de companhia. Só que as chaperonas, a cada grau que você está abaixo do seu corpo, se você está a cada meio grau, se você está, em vez de estar com 36,6, está com 36 graus. É pouco, Simone, não faz diferença, mas as chaperonas estão trabalhando na metade. Faz muita diferença. Porque o corpo cria milhares de células tumorais todos os dias. Se o seu corpo continua criando milhares de células tumorais todos os dias, você já tem cisto, tem histórico, tem genética, e ainda a sua temperatura está baixa, as chaperonas estão lá embaixo, ferrou. Entendeu? Porque está dando a faca e o queijo para o corpo cortar ali e criar um tumor. Tá com a faca e o queijo na mão. Entendeu? E tudo é meio junto, entrelaçado, gente. Não dá para separar uma coisa da outra. A pessoa fala, eu quero resolver só um problema, eu só quero emagrecer. Fala, ai Deus, ai, eu só quero resolver meu cabelo. Mas numa rota, a rota com 12 minutos, a temperatura está 35 e tem histórico de câncer na família. A mãe teve 3 tumores. Acabei de atender assim no mapa. Ela me falou agora no mapa da saúde, ela ia entrar no programa da tireoide para resolver o cabelo caindo. Ah, eu tô com um pouco mais de queda de cabelo e tal. Eu, olha, acho que você tá precisando cuidar de outra coisa. Se fosse você, eu ia já fazer isso. Aumentar a temperatura e resolver esse seu estômago, porque o estômago, quando ele está criando problemas no corpo, ele está aumentando o processo inflamatório. E o processo inflamatório deixa o corpo mais ácido e a acidez é meio próprio para desenvolvimento de tumor. Então, não é o tipo de coisa que você pode escolher, ah, vou deixar para depois, porque agora minha vida está muito corrida. E a outra menina que eu atendi essa semana, com 31 anos, ela falou, ah, eu vou entrar, Simone, só espera o mês que vem. Aí agora ela mandou uma mensagem assim para mim, eu tô internada, eu vou ter que operar a vesícula. Por que ela vai ter que operar a vesícula? Porque ela tem baixa temperatura, hipotireoidismo, e a tireoide afeta o funcionamento da vesícula. Não é à toa que vira e mexe, vocês entram na mentoria e daí vocês têm a temperatura baixa e já tiraram a vesícula, entendeu? Tudo está interligado no corpo. Então, vamos continuar com a aula de cisto e nódulo de mama. Que bom, Cá. Isso quer dizer que você perde muito iodo e magnésio e você não pode parar de repor, entendeu? Talvez por isso que você tenha cisto, por deficiência de iodo e de iodeto. A deficiência causa cisto, gente. Seu corpo precisa daquilo para funcionar e aquilo está faltando, causa problema. E aí, a aromaterapia não resolve, Simone? Não, porque está faltando uma coisa básica que não tem no óleo essencial. É uma limitação da aromaterapia. Desculpa. Entendeu? Entendeu por que eu estou colocando essas coisas para vocês, além da aromaterapia? Para vocês terem um alcance maior no resultado de vocês com os tratamentos naturais. Não é para dificultar a sua vida, é para facilitar, para resolver mesmo os seus problemas. Porque senão você vai ficar usando a sinergia de aromaterapia o resto da vida. Olha que beleza, eu podia ganhar muito dinheiro vendendo óleo, vendendo sinergia pronta, sem usar o resto da vida, porque se você parasse, o cisto voltava. Mas não é isso que eu quero para você, entendeu? Eu quero que você resolva a causa do cisto.
Se você resolver a causa, talvez você não precise mais da sinergia de óleo essencial para melhorar o cisto. Faz sentido isso? É, cara, não é à toa que o seu cisto diminuiu quanto? 80% você falou? Faz o quê? Não faz um mês que você tá lá, né? Outras coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês também. Então, um tratamento é a reposição do iodo e iodeto, tá bom? Outro tratamento que eu quero que vocês façam, ou que vocês podem fazer, não é obrigatório. Se quiser, pode fazer. Esse é novo, cara, tá bom? Gente, essas aulas vai ter todo mês dentro da comunidade, tá bom? A comunidade é o lugar onde eu vou manter os conteúdos. Por quê? Porque não dá para. A mentoria, saúde integral e aromaterapia, que dura um mês, é o lugar onde eu ensino o básico da saúde. Eu ajudo vocês a limpar o solo, né, do terreno, a fazer a fundação da saúde de vocês, tá bom? Então, a gente cuida do solo para plantar ali melhor, a sementinha, né? Aí essa sementinha, ela vai crescer, né? E aí tem uma coisa ou outra aí que você pode ir ajustando nesse crescimento da sua saúde, né? Não dá para eu tratar coisas específicas lá dentro, concorda? Um mês é cheio de conteúdo lá dentro, né? E a mentoria Saúde Blindada é onde eu faço isso com cada uma delas diretamente, porque aí eu acompanho individualmente também, entendeu? Aí eu faço isso durante 6 meses com elas. Então, depois que você faz a mentoria Saúde Integral e Aromaterapia, que você limpou o terreno, colocou os nutrientes básicos e vai ver florescer sua saúde, você pode continuar na comunidade ou com o meu acompanhamento por mais 6 meses. Faz sentido, gente? Diminuiu muito e parou de doer. Deixa eu tomar mais água que eu devo estar desidratada, por isso que eu estou espirrando tanto. Então, agora aqui a gente vai ter um tratamento mais específico para cisto e nódulo de mama. Olha aqui, esse é um tratamento homeopático. Essas homeopatias você manda fazer na farmácia de manipulação, ó. Ela vem um frasquinho, você pode fazer 20, 30 ml. Aí você vai fazer cáli sulfúrico DH12, natrum sulfúrico DH12, calcária sulfúrica DH12. Faz os três. Pode fazer tudo junto num só? Pode. Aí você bate, joga esse aqui e pega de novo, e aí você toma 5 gotas de cada, 3 a 4 vezes ao dia. Eu tenho tudo separadinho. Por quê? Porque eu uso para várias coisas, entendeu? Então, esses três, se você vai tratar só cisto e nódulo de mama, você pode fazer os três num só. Não tem contraindicação, não vai te fazer mal de nenhuma forma e vai te ajudar a eliminar os cistos e os nódulos, tá bom? E a sinergia que a Ká está usando e que vocês também podem usar. É essa aí, ó. Então, como que a gente prepara essa sinergia de aromaterapia? Ó? Vai pegar um frasco de 10 ml. Eu gosto de biqueira, gente. Por quê? Porque frasco, assim, ó, o pessoal adora ver vidro na aromaterapia. Todo mundo fala que tem que fazer em vidro, ó.
Olha aqui as sinergias da mentoria Saúde Integral e Aromaterapia. Tudo em vidro, tá vendo? A Eugênia tá fazendo pra gente, ela tá fazendo tudo em vidro. Eu faço assim, gente. Por quê? Porque a hora que eu tô usando, se eu dar com a mão e vira, acabou minha sinergia, entendeu? E o plástico, ele não estraga, porque não tem só óleo essencial. Tem base vegetal junto. Inclusive, eu reutilizo. Olha o estado que está esse aqui. Tá vendo que não é de uma vez? Isso aqui eu estou usando há mais de um ano, esse mesmo frasco. Eu repreparo a mesma coisa sempre que eu preciso. Então, está escrito o que é, eu já sei o que é para quem é, eu continuo preparando no mesmo frasco. Tá bom? Então, em 10 ml de base vegetal, você coloca 5 gotas do hortelã-verde, 5 gotas do gerânio. Por quê? O hortelã-verde é um óleo maravilhoso para glândula. Pode ser para próstata? Pode. Pode ser para tireoide? Pode. Pode ser para ovário, para útero? Pode. Aí você prepara essa energia e você vai passar no lugar mais próximo dos cistos e nódulos que você consegue. Então, se for na mama, passa na mama. Se for na próstata, onde você vai passar, gente? A próstata, uma das nossas alunas, a Andréia, ela reverteu a cirurgia de próstata do irmão dela fazendo isso, ó, passando no cóccix, porque a próstata está entre o saco e o cóccix, tá bom? Lugar mais perto que você alcança é o cóccix. Então, ele passava no cóccix. E ele sarou, acho que em semanas, ele não estava conseguindo urinar, em semanas ele voltou a urinar. Depois reverteu tudo. Maravilhoso isso, né? Então passa no lugar mais próximo, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês. Tem mais uma que eu quero que vocês usem. Então vamos lembrar, Lugol, o que mais? O tratamento com a homeopatia, com os 3 DH, pode trocar? Pode ser CH? Não, não pode. CH é outro remédio, gente. Usar CH é diferente, tá bom? É DH. Se a farmácia falar, ah, não tem esse, mas tem CH, você fala muito obrigada. Que eu compro na São João tem, a Karine falou que na Organon também tem bastante homeopatia. Então, bora comprar o que é mesmo, tá bom? E pode associar tudo isso? Pode associar tudo isso. Não tem problema não. E o magnésio, Simone, que você tinha falado? O magnésio não necessariamente para mama, mas para a pele, para suar, para eliminar toxinas, é maravilhoso, tá bom? Então, como que a gente vai usar o magnésio? Olha aqui. E está para o bom funcionamento intestinal, mas você considera que é para o bom funcionamento da sua mama, do seu útero, do seu ovário, da sua tireoide ou da sua próstata, tá bom? Essa é a fórmula que eu estou usando, ó. Então eu não uso 200 não, gente. 200 é muito pouco, tá bom? Não dá nem cheiro. Eu uso 400 e o dia que se eu tô gripando, se eu tô espirrando mais, eu tomo 2 cápsulas, ou seja, eu uso 800. Aí, para criança abaixo de 30 quilos, considera entre 100 e 200.
Abaixo de 30. Se tiver mais de 30, já vai para os 400 também. Tá bom? Esses 3 magnésios juntos, eu estou gostando muito. O dimalato, o treonato e o glicina. Ai, não pode tomar aquele cloreto de magnésio? Não pode, gente. A absorção é muito diferente. É muito pouco que é absorvido e usado. Tem que ser pelo menos o mineral quelado. Aí eu tomo uma fórmula que tem todos os minerais que tem magnésio. Ferrou, porque aí não absorve nada, entendeu? Não adianta querer juntar tudo que não funciona, porque tem coisa que não funciona com outra. Tem que tomar separado. Beleza? Diminuiu muito e parou de doer. Por quanto tempo pode usar essa homeopatia? Então, eu gosto assim, ó. Você faz, melhorou, aí você parou de usar a homeopatia, não voltou, não lembra mais dela, pode parar. Voltou cisto, você vai lembrar, nossa, eu parei a homeopatia, volta a usar, entendeu? Então, vai dançando conforme o seu corpo vai também. Não tem uma coisa estabelecida, é para todos sempre. Não, não é. Para todos sempre aqui é o iodo e iodeto e o magnésio. A aromaterapia não é para todos sempre, porque é tratamento. E o sal também, que é a homeopatia, não é para todos sempre, é tratamento também. Bom, se parar e estiver voltando, volta ele, porque o corpo está precisando. O Jean, calcificação é um cisto que ficou duro, né? Demora mais, mas eu não deixaria de tentar. Eu acho o corpo tão perfeito, tão sábio, gente. A gente começa a dar as coisas que ele precisa, ele vai melhorando, que é uma beleza, não é? Hum. Então, todo mês a gente vai fazer essas aulas. O pessoal lá da comunidade Portal Aromacim bota no tema das aulas, tá bom? Elas escolhem, eu vou dançando conforme que eu tô sabendo que elas estão precisando, que elas estão usando. Tá? E essa aula foi presente para o pessoal da mentoria CIA e da mentoria Kids. Eu quis chamar vocês para vocês verem como que são as aulas de lá. Além de ter mais de 300 horas de conteúdo de tratamento com aromaterapia, de ter 7 cursos completos, um sobre pele, outro sobre cabelo, outro sobre dor, outro sobre hormônio, outro sobre bebê, outro de maternidade, outro de antivírus. São cursos, gente, o negócio é gravação, gravação, é aula, é PDF, é material para baixar. Tem solução para tudo lá dentro sem usar remédio. É só você pedir, não tá achando, pede, a gente manda, tá bom? E se não tem solução e existe na aromaterapia, eu me disponho a criar para vocês. Então é assim que funciona. Ah, não tem, mas tem aluna precisando, eu vou fazer que nem eu estou fazendo essa aula aqui. E vou contar como é que vocês têm que fazer o tratamento para resolver. Tá bom? Então, isso aqui é o lugar onde vocês podem continuar o aprendizado de vocês. Porque vocês têm bastante conteúdo para usar, para aprender e para fazer. E depois, gente, tem que continuar, porque fora daqui não tem um lugar no mundo onde você tenha um grupo que faça isso, onde você tenha alguém que saiba mais do que você para você perguntar, entendeu? Você vai ficar o Léo, você vai resolver os seus problemas agora, depois você vai ficar um barquinho ao Léo no mar, entendeu? Eu fui um barquinho ao Léo no mar. É difícil, gente, não é fácil. Os resultados que eu tive em 10 anos, vocês estão tendo em dias. Por quê? Porque eu levei muito mais tempo, gastei muito mais energia, muito mais dinheiro para construir o conhecimento do nada. Vocês ganham isso pronto aqui, tá bom? Então, super recomendo que vocês, depois
da mentoria continuem esse conhecimento, esse aprendizado, tenham acesso a mim, tenham um grupo onde vocês possam perguntar, onde vocês tenham apoio das pessoas. É super importante para a gente se manter dentro da saúde natural, porque o mundo fora é cheio de remédio, doença e tratamento. E exame, né? Se não bastasse, ainda tem os exames, né? Tá bom? E quem está na comunidade que ainda não fez a mentoria, eu recomendo também. Por quê? Porque é assim, um marco zero. Quem está na mentoria pode falar, né? Um marco zero. Você dá uma alinhada no seu corpo, na sua saúde, ajusta todas as coisas, tira toxina, tira parasita, diminui a inflamação, que não tem como você aplicando o que está lá, você não continuar melhor depois disso, tá bom? Então, isso transformou minha vida, eu tenho prazer e alegria em compartilhar com vocês, né? E as blindadas estamos aí para tudo, né, amigas? É nós, a gente tem reunião sozinha, tem alinhamento, eu dou tratamento para cada uma individualmente. Tá bom? A mentoria tira a venda dos nossos olhos, exatamente. Você começa a ver além, né? A Cá era uma, né, que fazia acompanhamento, você fazia acompanhamento com mastologista de quanto em quanto tempo, Cá? Deixa eu parar aqui que aí você conta, tá bom? Obrigada pela presença.